Sua dúvida? Essa, e muitas outras, são dúvidas clássicas dos céticos, que alegam ser impossível fazer caber no navio milhões de espécies de seres vivos. O ponto é que o cálculo não pode ser feito em área, mas em volume. Se você fosse Noé, colocaria os pássaros no chão ou em poleiros? Colocaria o camundongo ao lado do elefante? Quais animais ficaram do lado de fora? Nós estamos familiarizadas com o conteúdo do texto bíblico, mas se perguntássemos sobre quais os animais que entraram na arca, provavelmente a nossa resposta seria 2 de cada espécie, e a resposta estaria correta. Mas essa resposta por si só não nos deixaria saber nem quantos e nem quais animais que teriam entrado na arca. Precisamos de mais informações. Temos algumas pessoas relacionadas com a biologia, diriam que até 2019, eram conhecidas cerca de 1.800.000 espécies de organismos vivos, sem contar plantas, bactérias, vírus, etc. Isso mesmo! Imagina 1.800.000 espécies, levando os 2 de cada espécie seriam 3.600.000 animais. Bom, qualquer pessoa facilmente poderia perceber que seria impossível levar essa quantidade imensa de organismos vivos dentro da arca, apesar da arca ser grande, mas não o suficiente para levar esse número gigantesco de organismos vivos. Então quais não teriam sido levados? Quais Noé teria deixado do lado de fora? Esse é um tipo de raciocínio, além de não ser coerente, não leva a lugar nenhum. Vamos seguir os passos que certamente nos levarão à resposta correta. Precisamos começar com o texto bíblico. Vamos então tratar com o número de animais. Observe o que Deus disse para Noé sobre os animais, em Gênesis capítulo 6, verso 19 a 20. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Sabemos cientificamente quais são os grupos principais de animais a que esse texto de Gênesis se refere. São eles, os mamíferos, os que voam. Aqui houve um equívoco na tradução. Traduzindo por aves, deveria ser assim: são todos os que têm asas, os répteis e os anfíbios. Então são os 4 grupos de animais que teriam entrado na arca. Quantas espécies existem desses 4 grupos? A resposta é a seguinte: existem cerca de 5.900 espécies de mamíferos, existem também cerca de 10.400 espécies de aves, os répteis são aproximadamente 10.300 espécies e dos anfíbios cerca de 6.500 espécies. Todos juntos, dariam um total de aproximadamente 33.100 espécies, se forem 2 de cada espécie seriam cerca de 66.200 espécies. Para termos uma noção, o espaço disponível na arca era o suficiente para levar cerca de 120.000 animais do tamanho de uma ovelha. Portanto, teoricamente seria possível Noé ter levado esse número de animais. Só que não foi esse o caso. Noé não levou 66.000 animais na arca. Talvez você esteja se perguntando, então quais Noé deixou do lado de fora? Calma! Ainda não estamos prontos para a resposta. Até aqui falamos que Noé não teria levado 66.000 animais na arca, ainda não falamos quantos ele teria levado. Precisamos descobrir quantos animais ele levou e para isso, precisamos entender o significado da palavra espécie. Existe uma confusão sobre o significado da palavra espécie, já que o sistema usado pela ciência para a classificação de organismos vivos, existem 9 significados diferentes. Por exemplo, a espécie morfológica, espécie genética, espécie coesiva, espécie biológica e as demais. Deixe-me mostrar. A espécie de forma geral significa variação de um tipo básico de organismo, já a palavra hebraica traduzida por espécie significa um grupo de organismo, que possuem características similares. A conotação é variação de um tipo básico de organismo. Parece ser a mesma coisa se você não estiver familiarizado com o conceito de espécie.
ou como o conceito de espécie que é usado na biologia, e como ele é usado na Bíblia. Existe uma diferença, e é extremamente necessário observar essa diferença. A espécie na Bíblia aponta para o tipo básico de organismo do qual todas as variações teriam surgido, enquanto a espécie na biologia aponta para as variações desse tipo básico de organismo. Observe os exemplos dos cavalos, asnos e zebras. A biologia chama as variações de espécies, já a Bíblia chama tipo básico de espécie. Vamos a mais um exemplo. Deus não precisaria ter criado todas as variações de cães que conhecemos, as raças de cães. O mesmo teria sido verdadeiro para a raposa e suas variações, para os lobos e suas variações, para os chacais e suas variações, etc. Deus teria criado apenas um casal de cães, um de lobos e outro de raposas, de chacais e de coiotes, dos quais todas as variações provenientes deles teriam surgido. Observe o exemplo das raposas, lobos, chacais, coiotes e etc. Todas essas variações são provenientes de um único tipo básico, que seria um tipo de cão-lobo. Só para ficar claro, isso não é evolução, isso é variação. Novamente friso, não é evolução. O conceito de um tipo básico, do qual variações podem surgir, é bem compreendido pela ciência. Podemos usar esse conceito para explicar quantos animais teriam entrado na arca. Citamos há pouco que existem 33.100 espécies, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Sabemos que todos esses animais teriam vindo de apenas 400 tipos básicos que geralmente na taxonomia aparece como família. Veja, só existem 160 tipos básicos de mamíferos, dos quais teriam vindo todas as variações de mamíferos existentes hoje. Das aves, são cerca de 90 tipos básicos, dos répteis também são cerca de 90 tipos básicos, e dos anfíbios são cerca de 10 tipos básicos. Portanto, se Deus tivesse criado somente esses 350 tipos básicos, com o passar do tempo as suas variações produziriam todas as espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios conhecidos hoje. Se subimos esse número para 400 tipos básicos, estaremos incluindo também os tipos básicos dos demais animais, encontrados no registro fóssil. Noé teria 400 tipos básicos de animais para colocar na arca. Então, precisamos calcular agora quantos animais seriam equivalentes aos seus 400 tipos básicos. Temos mais uma informação adicional em que a Bíblia nos oferece, que é fundamental. Observe o que Deus disse a Noé em Gênesis 7 do verso 2 a 3. Todo animal puro leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros leve um par de macho e sua fêmea. Também das aves dos céus leve 7 pares de macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Para agregar mais informações a esse conteúdo, podemos citar Levítico capítulo 11, onde ali se fala de animais puros e animais impuros. Noé deveria levar 7 casais de animais puros e um casal apenas de animais impuros, também de todas as aves 7 pares. Por meio dessa lista, denominamos de tipos básicos. Sabemos que o número aproximado de animais que Noé teria levado na arca era de 1.400. Isso, 1.400 animais, 700 seriam mamíferos, 270 aves, 180 répteis e 20 anfíbios e mais, os do registro fóssil. Agora já temos uma ideia dos animais que entraram na arca. Noé teria deixado de fora algum tipo básico de um mamífero ou ave, réptil ou anfíbio? A resposta é não. Apenas um detalhe: Noé não teria levado animais adultos, mas somente filhotes, em razão deles serem menores, dão menos trabalho para cuidar e não consomem tanto alimento. Essa é a maneira como geralmente os animais são transportados do seu habitat natural nas florestas e tudo mais, para os zoológicos. Filhotes. Talvez você esteja pensando, e os dinossauros? Eles eram répteis, entraram na arca? Sim, eles teriam entrado também na arca com certeza. Mas isso é assunto para um outro vídeo, mas vamos dar um detalhe. Muitos de vocês
fariam a seguinte pergunta? Eles não caberiam, eram muito grandes, enormes. Vamos falar do Diplodocus, por exemplo. Tinha cerca de 30 metros de comprimento da ponta do focinho até a ponta da cauda e uma altura média de aproximadamente 7 metros, sem levantar totalmente o seu longo pescoço. Entenda, uma girafa tem aproximadamente 6 metros de altura. Um casal de Diplodocus tomaria o espaço imenso. Isso é, se fosse um casal de adultos. E se fosse um casal de filhotes? Um filhote de Diplodocus não tinha mais 60 centímetros de altura, caberia com certeza. Mas, vamos falar acerca de dinossauros em outro vídeo. Então, quais animais não teriam entrado? Agora ficou mais fácil. Um texto bíblico esclarece muito bem quais animais não teriam entrado na arca. É o texto de Gênesis capítulo 7, 21 e 23. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos, tudo que havia em terra seca, e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu assim. Foram exterminados todos os seres que havia sobre a terra, e as pessoas, e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Você observou a expressão, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas? Quais são os organismos animais que não têm fôlego de vida em suas narinas? A resposta é, os aquáticos, como os peixes por exemplo, e os invertebrados como insetos, ele não tem fôlego de vida em suas narinas. Na arca não entrariam animais aquáticos, eles não têm fôlego de vida nas narinas. Noé também não precisou levar insetos, como mosquitos pernilongos, minhocas e etc. que também não têm fôlego de vida em suas narinas. Então somente esses não teriam entrado na arca. Agora você já sabe quais animais teriam entrado na arca. E os que também não entraram, faz sentido para você? Gostaria de dizer que o vídeo não tem pretensão de ser uma tese de doutorado, longe disso, apenas algumas informações, baseadas em estudos e probabilidades. Não existe aqui a pretensão de sermos exatos com os números. Gostaríamos de trazer para você, que gosta de agregar conhecimentos bíblicos e históricos, essa é a pretensão do canal Bíblia Secrets. Obrigado pela compreensão. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva aí. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Shalom que vem de Deus.